Fisiologia do supernormal. Bom, quando eu falo em supernormal, me vem à cabeça Pascal, gênio e santo também, né? Gênio no campo da filosofia, da matemática, das ciências físicas, né? Inclusive dos fluidos, entre outros campos, do pensamento, né? Mas também um santo, né? Uma pessoa totalmente dedicada a iluminar a humanidade, a melhorar o estado da humanidade. Olha, veja bem, encontrar um gênio, né? Um cara do pensamento, um gênio, já é raríssimo se encontrar. Encontrar um santo por aí, né? Uma pessoa realmente santa, é dificílimo também, raríssimo. Agora, encontrar uma personalidade que seja gênio e santo, né, em uma personalidade, isso é raríssimo, né? Isso é raríssimo, é uma coisa formidável. Esse era Blaise Pascal. Convido até vocês a estudarem a vida dele, uma vida fantástica, né? Formidável. Deveriam fazer um filme, né? Uma superprodução sobre a vida de Pascal, com esse olhar profundo de sua voz, é claro, né? Seria muito bom assistir um filme desse tipo. Isso é arte de verdade. Bom, mas a questão aqui é que a gente vai ver a fisiologia desses tipos de pessoinhas, né? Pessoas fantásticas. Bom, lembrem-se que o psiquismo dirige a fisiologia. E a fisiologia também ela se comunica, né, na forma das dores mais brutas com esse psiquismo. Mas o elemento diretor aqui, a direção vai de alfa para gama. A comunicação vai de alfa a gama e gama alfa. A comunicação é bidirecional. Mas a direção de um ser consciente, pelo menos, né, minimamente, ela é unidirecional. A direção sempre parte do psiquismo e vai para a fisiologia. Então não confundam a seta unidirecional daqui de cima com essas duas setas, com essa bidirecionalidade aqui, falando que não faz sentido. Você tem que ver isso sobre esses dois aspectos. Inclusive a segunda e a terceira lei de Oliva, né, que eu já enunciei aqui para o mundo no YouTube. Bom, muito bem. Então a gente está falando aqui agora de uma ultrafisiologia que encampa não só a fisiologia, como também o psiquismo, que a gente pode chamar de uma ultrafisiologia que encampa os dois. Então entendam essa ultrafisiologia dessa forma. Então a matéria química do ectoplasma corresponde a uma avançada desmobilização dos sistemas atômicos, onde o elemento fósforo, lá da química, é tomado por corpo fundamental, por avançado movimento vorticoso. Novamente, existe todo um estudo, dos espiritualistas buscando descrever cientificamente isso. A nossa ciência atual, o que é considerado ciência, ainda não chegou aqui, mas começa a abordar essas questões. Então, a questão aqui, que eu coloco aqui na roda, é que assim, você pode ter corpos sutis feitos de elementos da nossa tabela periódica que não são perceptíveis aos nossos 5 sentidos. Só que, no entanto, são corpos que são construídos, baseados no elemento fósforo por motivos que têm a ver, com essa possibilidade de desmobilização, de sistemas atômicos. Então o fósforo teria um papel de ser um elemento muito materializável, nesse plano. A gente fala de plasma
de um plasma quente, né, por altíssimas temperaturas, mas não se fala num plasma frio. Mas existe também essa possibilidade. E isso tem a ver com os movimentos vorticosos, né, de um tipo diferente do que aquele da vida que a gente conhece como tal. Então, de novo, né, isso é algo que a ciência está começando a abordar, né? Então, isso é um ponto importante aqui nos estudos. Se a gente for ir ver mais a fundo, a gente tem a matéria no estado de plasma, certo? Além do sólido, líquido e gasoso, tem um estado fundamental, um estado da matéria que seria o quarto estado, que seria o estado onde as partículas atômicas estão dissociadas, sem estarem presas ao edifício atômico. Então, vejam só que interessante é isso aqui. Você pode ter matéria de uma maneira pulverizada, né? E daí, olha só o que a gente tem. A gente tem os 3 estados da matéria que a gente estuda na escola, certo? Isso a gente conhece, pelo menos por cima, né? Tem coisas muito mais profundas envolvidas aqui. Tem a ver com mecânica dos fluidos, termodinâmica e até química. Mas assim, as temperaturas sendo altas ou baixas dentro do que a gente entende por alta ou baixa, a matéria vai estar nesses estados. Se a gente chegar em temperaturas que são absurdamente altas, quer dizer, muito além do necessário para eu passar do líquido para o gasoso, mas absurdamente altas, a matéria ela começa a se dissociar. E daí você não vai ter átomos, você vai ter partículas dissociadas. Isso seria o plasma, né? Quer dizer, você vai muito além da escala humana, né? Do menos 50 negativo, dos 80 graus Celsius, dos 500 graus Celsius, dos 5.000 graus Celsius, que ainda é baixo perto da temperatura para você atingir o estado de plasma, né? Então, essa temperatura absurda, né, vai levar a matéria a esse estado. Então, aqui de novo é a mesma ilustração, né, só que eu peguei de outra fonte, né? Então, assim, de sólido, de líquido para gás, você não vai mudar o bloco fundamental, você só vai mudar a forma de coesão das moléculas. No plasma você quebra essas moléculas, né? Quebra os elementos e você tem um plasma. Você dissocia devido à alta temperatura. Onde a gente encontra essas temperaturas que são da ordem de milhões de graus Celsius, ou milhões de graus Kelvin? Onde a gente encontra isso no nosso universo visível? Nas estrelas, certo? Onde a velocidade das partículas, né, o grau de vibratório é absurdo, e é possível essa dissociação. Então é lá que a gente encontra a matéria em estado de plasma dentro do nosso universo visível dos 4%, né? Mas o que eu coloco aqui para vocês é justamente essa questão. Será que é apenas no interior das estrelas que isso se dá naturalmente? Segundo a ciência, sim, né? Porque a ciência só conhece o estado de plasma com essas temperaturas absurdamente altas. Então, o plasma é algo que você pode até criar, né? Colocar a matéria nesse estado envolve uma quantidade de energia tão absurda que se torna difícil você criar a reação de fusão nuclear, que depende dessa temperatura, né? Não à toa que essa busca por energia nuclear, por fusão nuclear, é algo que, a meu ver, não vai ser possível, né? Não é uma verdadeira solução para o problema energético da humanidade. Mas o ponto aqui não é falar de matriz energética, né? A questão aqui é colocar na mesa
essa pergunta: será que existe um outro tipo de plasma que não seja esse plasma por altíssimas temperaturas? Será que eu posso chegar nessa dissociação sem ser por grau de agitação molecular extremamente alto? Bom, existe o tal do plasma frio. Ele é confeccionado pelo psiquismo. E qual é o bloco fundamental dele? São os átomos de fósforo. Por que o fósforo, né? Por quê? O fósforo, para quem for químico, né? O químico vai entender, né? O fósforo é um elemento muito maleável, né? À temperatura, né? Nas condições normais de temperatura e pressão. Ele é muito maleável. E ele está muito estreitamente relacionado com os processos do cérebro, né? Do sistema nervoso cerebral. E, portanto, conectado mais intimamente com o psiquismo, que ele começa a atuar através, né? do sistema nervoso. Então, ele é muito maleável. Então, é como se quando a gente desencarna, né, a gente continua com o psiquismo, esse psiquismo mexe mais fácil na matéria quando ele toca o fósforo. O fósforo ele é submissível a um movimento vorticoso de caráter muito avançado, que a gente ainda, né, as ciências dos espiritualistas começaram a tocar isso, mas a ciência dita séria, né, ainda não, pelo que eu tenho a notícia, não começou a abordar essas questões com a devida seriedade, né? Mas a questão é essa aqui, né? Eu coloco essa grande questão aqui para vocês como objeto de investigações futuras. Bom, nos outros vídeos a gente vai falar alguns detalhes acerca disso aí. A gente se vê lá.